Esse projeto tinha começado com uma sensação até que confortável. Parecia que dessa vez eu sabia onde eu estava me metendo. Afinal, é Homem-Aranha. O traje tem duas cores principais, a base é industrial, toda detonada. Para mim, o maior trabalho ia ser mascarar o vermelho, pintar o azul e ter paciência com as linhas pretas. Só que antes mesmo de eu começar a pintura, eu já estava reimprimindo peças por causa de problemas de encaixe. E quando eu cheguei no rosto, o projeto que parecia simples virou um pequeno laboratório com 3 cabeças diferentes, wash, textura, comparação, e a cabeça de que eu menos gostava era justamente a que já tinha a imã colocado para poder trocar entre o busto e a estátua. Então esse vídeo acabou ficando menos sobre como pintar um Homem-Aranha e mais sobre o que acontece quando tu entra num projeto achando que sabe onde ele vai dar e vai tendo que resolver os problemas que vão aparecendo no caminho. A parte boa é que, no meio disso tudo, a base e o traje ficaram entre as coisas que eu mais gostei de pintar nessa peça. A parte complicada? Bom, a gente já chega nela. Eu comecei daquele jeito que vocês já sabem. Primer preto em tudo, e depois um pré-sombreamento com primer branco no aerógrafo para sair com o pé direito. Mas dessa vez, essa parte era ainda mais importante do que nunca, porque eu tinha 3 grupos de cor que dependiam muito dessa etapa. A pele precisava de uma luz e sombra básica para eu conseguir construir os volumes em cima. O vermelho é uma cor que aproveita perfeitamente o pré-sombreamento, tingindo o preto e cobrindo o branco, fazendo com que o traje ganhe muito mais profundidade. E o amarelo do guindaste simplesmente não ia cobrir o preto sem ficar verde. Então era extremamente necessário que eu pintasse essa parte de branco para que a cor funcionasse como eu queria. Por isso eu aproveitei essa etapa para trabalhar uma luz geral em toda a estátua. Como eu sempre falo, é mais um mapa do que uma pintura pronta. Mas olhando assim agora, parece tudo muito bonito. Mas antes, enquanto eu preparava a estátua, já foram aparecendo os primeiros sinais de que o projeto não ia ser tão simples quanto eu imaginei. Alguns encaixes das peças impressas com os pré-suportes da Zenith ficaram levemente deformados, dificultando a montagem correta e o alinhamento. O que deu para consertar lixando eu fiz, mas teve peças como os braços que eu precisei reimprimir e a cabeça de máscara e a do Tom Holland ficaram com umas marcas tão profundas que também não valia a pena ficar perdendo mais tempo. Com os meus suportes, esses encaixes melhoraram bastante. Então, pelo menos na minha experiência com esse modelo, eu evitaria usar a versão com pré-suporte, o que é uma pena para uma estátua em que a modelagem, pose e cena ficou muito boa. Infelizmente, foi uma das partes do processo que me fez gastar tempo onde eu não esperava. Com tudo pré-sombreado, eu já comecei pelo elemento mais óbvio da base, o guindaste. Eu queria aquele amarelo industrial de maquinário de obra, uma cor que parece simples no começo, mas em uma peça desse tamanho, um amarelo uniforme fica sem vida muito rápido. Então fui construindo o tom no aerógrafo até chegar numa cor forte, mas realista. Como eu já estava com o aerógrafo no jeito, aproveitei para adiantar tudo que foi possível. É uma ferramenta muito útil para fazer cor base rapidamente e adiantar os processos. Passei um vermelho bem vivo no hidrante, e as polias e outras partes amarelas entraram já na sequência. Depois eu pintei toda a parte de escombros de preto. Ali eu queria usar a própria textura da escultura a meu favor, deixando o preto como profundidade e trazendo o concreto depois no dry brush. Antes de ir para a pedra, voltei no guindaste. O amarelo estava funcionando, mas ainda estava meio chapado, então eu trouxe um tom alaranjado nas sombras. O laranja aprofunda o amarelo sem matar a cor tão rápido quanto um marrom ou preto. Só que eu pesei um pouco a mão e o guindaste ficou mais escuro do que eu queria. Então eu voltei com amarelos mais claros por cima, dei uma recuperada nas luzes e cheguei num contraste que me agradou bem mais. Ainda que um pouco mais saturado do que na realidade, mas é uma cena de super-herói, né? A gente pode exagerar um pouco. Quando essas cores estavam resolvidas, selei o guindaste, as polias, cabos e o hidrante com verniz gloss de lata da Spectrum. Eu gosto dele quando ainda vou manipular bastante a peça e fazer desgaste por cima, porque cria uma proteção forte e deixa a superfície mais fácil de trabalhar. Além de deixar tudo mais vivo, como se fosse uma tinta esmalte por cima de metal. Já na base de escombros, a lógica foi justamente o contrário. Comecei do preto e fui subindo os valores com dry brush. Primeiro um cinza bem escuro, depois tons mais claros, passando pelo grey teal e chegando no parchment da Green Stuff World nas arestas. O concreto não precisa ser um cinza neutro. Pequenas variações de temperatura e tom deixam a superfície mais rica sem fazer ela parar de parecer concreto. A parte inferior era de terra, então eu precisava separar visualmente esses materiais. Eu tingi essa parte com um marrom escuro de contraste da Citadel, que já tirou ela do preto. E depois eu fui trazendo uns marrons mais claros no dry brush para ficar com cara de terra úmida. No final, selei todos esses escombros com verniz fosco, tanto em cima quanto embaixo.
Ali o brilho não fazia nenhum sentido e trouxe um contraste legal com as partes metálicas, principalmente com alguns canos metálicos aparecendo no meio da terra. Esses eu resolvi com gunmetal e um pouco de prata da Army Painter nas luzes. São detalhes secundários e ficam quase escondidos, então eu preferi que funcionassem sem ficar roubando a atenção das partes principais. Com as cores base resolvidas, eu podia começar a estragar tudo de propósito. No hidrante, eu comecei com esponja, colocando marca preta e marrom como se a pintura tivesse recebido impacto, sujeira e desgaste. Depois peguei um pincel velho, daqueles que já perderam qualquer esperança de voltar a ser um pincel normal, e fui usando as cerdas abertas para criar riscos e arranhões metálicos. Eu gosto bastante desse tipo de ferramenta porque a irregularidade faz o trabalho por ti. Um pincel perfeito tende a criar uma marca muito intencional, enquanto um pincel destruído espalha riscos com larguras e direções diferentes, que é justamente o que eu queria, uma coisa mais aleatória. Depois, passei para os cabos do guindaste. Primeiro pintei todos de preto, inclusive as regiões que passam junto das polias e das partes amarelas. Foi uma daquelas etapas simples no conceito e chatas na execução, porque qualquer erro ia parar numa área que eu já tinha terminado, mas o verniz gloss protegeu muito bem e pouco a pouco eu consegui cobrir tudo. Com o preto pronto, usei gunmetal em um pincel de dry brush bem pequeno para transformar esses cabos em aço. Eu tentei respeitar a posição final de cada peça e a luz vindo de cima. Algumas partes eu terminei quando já estava montada no lugar, justamente porque era muito mais fácil enxergar onde a luz realmente tinha que pegar e trazer profundidade para esse material. Aí veio o weathering da estrutura principal e essa parte tomou muito tempo, porque o guindaste é muito grande e tem toda essa estrutura metálica que tem que fazer um malabarismo para chegar nos lugares certos. Não era uma base extremamente complexa, mas tinha muita superfície para aplicar detalhes. E aí eu fui alternando entre preto, prata e marrom com esponja e pincel. O preto entra como se fosse uma sujeira, graxa, e como base para regiões onde a pintura foi removida. O prata aparece nos pontos em que eu queria sugerir metal exposto sobre o preto. E o marrom ajuda a trazer terra e um pouco de ferrugem, principalmente nas áreas mais próximas dos escombros e onde a sujeira e a água podiam acumular. A ideia não era deixar tudo igualmente destruído. O desgaste ele funciona melhor quando ele conta com alguma lógica. Arestas e regiões de contato vão receber mais riscos. Partes baixas vão acumular mais sujeira, e alguns pontos ficam quase limpos para dar contraste com que estão muito marcados. No hidrante, eu puxei um pouco mais para o impacto e para barro mesmo. Como toda aquela base parece ter sido arrancada do chão no meio de uma destruição, fazia sentido que ela carregasse terra e marcas mais orgânicas. Mais sujo do que realmente enferrujado no meio de uma coisa que aconteceu recentemente. E aí a base ficou pronta. E eu sempre gosto muito de fazer base, porque geralmente é uma parte que dá para ter mais liberdade e menos pressão. E mesmo apesar do tamanho, cada material tinha uma linguagem simples e clara. Concreto, terra, metal pintado, cabo de aço. Nada precisava de muita invenção. Só precisava parecer que pertencia à mesma causa de destruição. Inclusive é legal ficar imaginando o que pode ter acontecido naquele ponto, e aí usar essa história na cabeça para guiar o processo de desgaste e marcas das peças. Com a base praticamente encerrada, eu parti para o traje do amigão da vizinhança. Já comecei pelo vermelho, aproveitando todo aquele pré-sombreamento branco. E aqui eu queria fugir um pouco daquele vermelho mais quente, quase fogo, que aparece em outras versões do personagem. Na minha leitura desse traje do Tom Holland, o vermelho puxa um pouco mais para o magenta. Ele é ligeiramente mais frio e isso muda bastante a sensação da peça. Inclusive, eu acho que é intencional para trazer um ar um pouco mais soturno para o personagem nesse último filme. Eu ainda não assisti, mas pelo trailer acho que combina com tudo que ele tá passando de dificuldade na história. Então eu fui construindo o vermelho em camadas transparentes, com boa diluição, deixando o pré-sombreamento participar das luzes, em vez de só cobrir tudo com uma cor chapada. Quando eu gostei do resultado, já selei tudo com verniz de lata fosco ou acetinado, depende do dia, esse produto aí é de lua, e depois de seco já comecei a mascarar tudo. O modelo estava bem dividido, o que ajuda bastante. E no papel a lógica é maravilhosa, tu pinta todo o vermelho, protege o que já está pronto e depois resolve o azul. Na prática foi uma meia hora colocando máscara. Mas essa etapa vale o esforço, porque depois que ela está pronta, o aerógrafo volta a ser uma ferramenta muito rápida. Pro azul eu também não queria um azul puro. Coloquei um toque mínimo de verde para empurrar a cor discretamente na direção do turquesa. E tem uma coisa interessante nessa paleta. Se eu imaginar as cores tradicionais do Homem-Aranha numa roda de cor, esse traje parece girar as duas tonalidades na mesma direção. O vermelho anda um pouco pro magenta e o azul anda um pouco pro verde. A relação entre as duas continua funcionando na mesma teoria da cor.
mas a sensação geral fica diferente. Não precisa complicar muito isso na cabeça. É só um jeito de entender por que copiar um vermelho qualquer e um azul qualquer provavelmente não daria o mesmo resultado. Depois de pintar todas as áreas azuis, veio a minha parte favorita de mascarar, que é tirar a máscara. E felizmente deu muito certo. Tinha pouca coisa para corrigir e eu ainda tinha uma vantagem enorme nesse traje. Praticamente toda a fronteira entre vermelho e azul tem uma linha preta depois. Então qualquer ponto que borrasse um pouco eu ainda podia passar o preto por cima e assumir na próxima etapa. Quando eu desmascarei, as duas cores estavam bem limpas, mas eu ainda sentia que faltava um pouco de profundidade. Eu usei uma tinta vermelha nova da Vallejo e eu não esperava que fosse cobrir tanto assim o preto. Mas eu não queria mascarar tudo de novo só para sombrear o vermelho e o azul separadamente. Então eu comecei a pensar numa sombra que pudesse funcionar nas duas cores ao mesmo tempo. Misturei um pouco de tinta de contraste Magus Purple, da Citadel, com um ink preto da Liquitex. O preto, usado com bastante controle, já funciona para aprofundar tanto o vermelho quanto o azul. Só que o roxo ajuda a tingir e esfriar essa sombra, além de fazer a transição conversar melhor com a paleta que eu tinha construído. Fora que o roxo é uma cor análoga tanto ao azul quanto ao vermelho, afinal é a mistura dos dois. Portanto, na teoria tinha tudo para dar certo. E acabou que deu mesmo. Eu apliquei a mistura nas regiões mais profundas do traje, meio que de baixo para cima, e eu consegui aumentar o contraste sem estragar o vermelho e sem transformar o azul em outra coisa. E principalmente eu consegui criar uma sombra comum para os dois materiais, o que ajudou o personagem inteiro a aparecer iluminado pelo mesmo ambiente, sem eu precisar mascarar tudo de novo. Foi uma etapa pequena, mas eu acho que foi uma das decisões que mais melhoraram o traje. É muito bom quando um plano dá certo. Com as duas cores e o sombreamento do traje prontas, entrou a etapa que foi o teste de paciência do projeto: fazer as linhas pretas de detalhe. A maior parte delas está em alto relevo, então tecnicamente não existe muito mistério. Eu usei bastante a lateral do pincel, deixando a própria elevação da escultura guiar a tinta e ajudar a agilizar o processo. O problema é a quantidade. Quanto mais tempo tu fica repetindo o mesmo movimento, mais fácil é perder a concentração justamente quando aparece uma região mais fina ou uma curva pior que quebra o padrão. O verniz que eu tinha aplicado antes dessa etapa ajudou muito. Quando eu escapava um pouco, ainda existia uma margem para limpar com água sem estragar a pintura de baixo. Só que quando chegou na máscara, a dificuldade subiu. Algumas linhas eram finas demais e a curvatura da cabeça não me deixava apoiar o pincel do jeito que eu estava fazendo no corpo. Nas linhas que iam da nuca em direção à testa, eu acabei usando uma fita como guia e apliquei o preto com esponja. Aí precisei fazer algumas pequenas correções no pincel e consegui resolver. Foi o primeiro super-herói que eu pintei, então aparentemente eu achei uma boa ideia começar logo pelo personagem que veste uma teia inteira desenhada no corpo. Depois das linhas, eu fui para os elementos que finalmente quebravam um pouco essa repetição. A sola das botas recebeu um cinza escuro, levemente azulado. O símbolo do peito foi pro preto. E o das costas recebeu o vermelho, onde eu precisei fazer primeiro com Dectan e Ivory, para depois vir com vermelho para cobrir, porque do contrário ia ficar muito escuro. Nos olhos da máscara eu queria evitar um branco chapado. Na verdade, o ideal é nunca usar branco puro, né? Pois afeta demais a percepção da relação de valores de uma peça. Por isso fica reservado só para highlight. Comecei com Dectan, depois fui trazendo o marfim ainda com a tinta úmida, criando uma transição em direção ao centro. No final, usei o branco misturado com marfim nas áreas mais claras e para dar um detalhe como se fosse um brilho. É um detalhe pequeno assim, mas o rosto mascarado é um dos maiores pontos focais da estátua. Se o olho ficasse branco até ia funcionar, mas ia ser um desleixo depois de sombrear e caprichar tanto no resto do traje. E com um pouco de volume na pintura, ele começa a parecer uma lente e ganha muito mais presença. Quando eu terminei essa parte, eu tive aquele momento clássico de alívio. Pronto, passou a parte difícil. Só que ainda tinha um busto com cabeça realista para fazer. Essa estátua me deu uma ideia bem legal para fazer com as duas opções de cabeça removíveis. Eu coloquei imã no encaixe do pescoço para poder usar tanto a cabeça mascarada quanto a cabeça com o rosto. E o busto funciona como um suporte para a cabeça que não está na estátua naquele momento. Coloquei imã nos dois torsos para isso. Então tu pode deixar o Homem-Aranha completo com máscara e o Tom Holland no busto ou inverter os dois. A pintura do torso foi basicamente uma repetição do que eu já tinha feito no corpo. Vermelho, linha preta e pronto. A base pequena do busto também foi simples. Preto e dry brush em tons de concreto, tentando manter a mesma linguagem dos escombros principais da base grande. Eu não queria gastar tempo reinventando uma etapa que o vídeo já mostrou. O interessante do busto era a função de suporte de cabeça extra. E essa ideia ficou ótima. O único detalhe que eu faria diferente hoje é ter colocado o imã nas 3 cabeças que eu imprimi,
porque a partir daqui começou um campeonato que eu não tinha planejado. Eu imprimi 3 cabeças porque pele ainda é uma das áreas que eu mais tenho dificuldade, e eu não queria apostar tudo numa tentativa só. Então já fica uma dica aqui: gasta um pouquinho mais de resina e faz mais de uma. Isso já virou meio que regra prática pra mim. Inclusive eu já tenho algumas cabeças guardadas e posso fazer um vídeo só sobre pintura de olhos, boca e sobrancelha se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se é uma boa ideia e deixa um like no vídeo se estiver gostando até aqui. A cabeça 1 era a que já tinha imã, e em teoria seria definitiva. A cabeça 2 virou uma cobaia para calibrar a intensidade. E a cabeça 3 eu levei mais pro método que eu já conhecia, construindo quase tudo no aerógrafo só para efeito de comparação. Na prática ficou bem mais caótico do que essa divisão fez parecer. Foi até difícil de organizar os clipes da gravação porque eu devia ter feito uma marcação um pouco mais óbvia em cada cabeça. Mas fica como lição pro futuro. Eu comecei todas a partir do pré-sombreamento. Magenta por cima, como eu geralmente faço para dar aquela vida, e apliquei um tom base de pele geral para todas começarem no mesmo lugar. E aqui eu não vou mostrar o processo de cada uma em ordem, vai ser um pouquinho mais aleatório, porque o que eu aprendi com uma, eu apliquei em outra, de um jeito um pouco diferente, e acho que mostrar na ordem real que eu fiz vai ser melhor pro raciocínio, até porque não tem nenhuma receita pronta aqui para ensinar. Pintura muitas vezes envolve tentativa e erro. Na cabeça 2, comecei a experimentar os washes. Apliquei primeiro o amarelo, que até aí tava tudo bem, disse o frango na porta do forno. E aí eu selei com verniz fosco acrílico no aerógrafo. Só que quando eu apliquei o wash vermelho por cima e comecei a texturizar, a tinta soltou, e o magenta começou a aparecer por baixo. Isso aconteceu porque o verniz que eu usei para proteger era muito fraco, pelo menos para esse tipo de técnica. Eu precisava de um verniz que secasse rápido e aguentasse mais água, pincel e esponja por cima. Então eu repintei a cabeça toda e recomecei a técnica do zero. Dessa vez eu comecei fazendo na cabeça 1, porque eu me confundi na hora, não porque eu queria. Fiz o wash amarelo e já selei ele com esse verniz da Spectrum, que eu sabia que ia segurar o tranco. Enquanto o verniz secava, parti para a cabeça 3 e fui na direção oposta, construindo a pele principalmente no aerógrafo, usando o método que eu já estava mais acostumado. Fui fazendo várias camadas para trabalhar todos os volumes e tons do jeito que eu geralmente mostro aqui no canal. A partir daí, as 3 começaram a ter funções diferentes. Uma mostrava até onde eu podia levar os washes e a intensidade das técnicas. A definitiva do imã, eu queria a textura dos washes, mas de forma calibrada. E a terceira funcionava quase como referência de controle de como eu já fazia a pele antes. Aproveitei que eu estava com o aerógrafo e, em cima do wash amarelo que eu fiz, já coloquei um efeito de salpico, também chamado de spitting. Botei a pressão bem baixa, tinta diluída, e aquelas gotículas de um tom meio marrom amarelado só para quebrar a superfície lisa demais e criar umas pequenas variações na pele. Como se fossem sardas que depois iam ficar bem mais discretas com essa aplicação de highlight que eu fiz por cima. Justamente para diminuir um pouco o efeito do wash amarelo que eu tinha carregado demais na etapa anterior. Com tudo selado no verniz de lata, que eu deixei secando por pelo menos uns 20 minutos, voltei com o wash vermelho nas cabeças 2 e 1. Sim, nessa ordem. Na cabeça 2, ele ainda ficou muito marcado, então eu percebi que precisava diluir um pouco mais para não pesar tanto. Mas foi aqui que eu comecei a gostar muito de trabalhar com álcool por cima do wash. Justamente aproveitando um comportamento que normalmente seria um problema. O álcool interfere muito rápido na película acrílica e muda completamente a forma como o pigmento se distribui, abrindo pequenas manchas, criando bordas e deixando variações muito mais orgânicas. Se eu simplesmente encharcasse a peça, podia acabar agredindo as camadas anteriores e destruindo a pintura. Mas borrifando de leve e, como tudo embaixo estava protegido por um bom verniz, eu consegui usar essa reação de propósito. Na cabeça 1 eu já entrei com o wash vermelho um pouquinho mais diluído e marcando menos. Aproveitei o que eu já tinha aprendido na outra. E aí eu consegui controlar ainda melhor o efeito do álcool. Com a ajuda de uma esponja eu ia quebrando algumas regiões do wash de propósito, criando manchas, pequenas vascularizações e irregularidades que ajudavam a pele a perder aquele aspecto liso demais. Eu tinha visto essa técnica sendo usada pela Sideshow, e eu queria experimentar justamente para entender até onde eu conseguia controlar esse caos. É uma técnica um pouco arriscada, mas eu gostei bastante do resultado. Principalmente porque depois eu ainda podia voltar com o aerógrafo e suavizar o que tivesse exagerado, integrando toda essa textura na pele. Foi uma experiência que me ensinou bastante. Quando cheguei na cabeça 3, que até então era a mais aerógrafo, acabei usando um wash vermelho bem diluído.
porque eu gostei do efeito que os outros testes estavam criando. O vermelho com álcool e esponja dá todo um aspecto de vascularização da pele e vai simulando pequenos vasos sanguíneos e texturas muito orgânicas. Mas a técnica de wash ainda não tinha sido finalizada. Faltava o azul, que eu apliquei só nas cabeças 2 e 1. Sim, nessa ordem. Mas foi algo bem controlado, porque eu queria sombra fria e uma vascularização venosa sem deixar o Tom Holland virar uma propaganda da TIM. Depois de tudo seco, aqui tem uma comparação das 3 cabeças até essa etapa. E foi aí que o experimento deixou de ser o wash contra aerógrafo. As técnicas começaram a se misturar de forma natural. E isso foi o mais útil. O aerógrafo me dava controle de volume e ajudava a corrigir a intensidade, e os washes criavam variações mais espontâneas e interessantes. O complicado é que nessa parte minha cabeça favorita mudava o tempo todo. Às vezes a 2 tinha melhor textura, depois a 1 parecia mais equilibrada, em outros momentos a 3 ganhava porque as transições estavam mais limpas, geralmente quando eu fazia alguma cagada na 1 ou na 2. Só que eu tinha criado um problema. Só a cabeça 1 tinha imã. Minha ideia principal era testar nas outras e aplicar nela o que funcionasse melhor. Só que várias vezes eu pensei que eu devia ter colocado o imã logo nas 3. Se fosse uma estátua em que a cabeça ia ser colada no final, isso nem ia ser um problema. Eu simplesmente escolhi a melhor e pronto. Mas como eu queria que a cabeça 1 desse certo, fui concentrando os ajustes e os esforços nela. Ainda assim, continuei usando a cabeça 2 como uma espécie de checkpoint. Eu podia calibrar os tons e a diluição no aerógrafo antes de aplicar na cabeça 1, ao mesmo tempo em que reaproveitava coisas que eu já tinha aprendido com a cabeça 3. No fim, eu fui aprendendo e aplicando em tempo real. Fui reduzindo o excesso de textura dos washes, recuperando luz e volume e tentando juntar o melhor de cada teste numa cabeça só. E acho que essa foi a maior lição desse caos. Imprimir uma cabeça extra não é desperdício quando tu tá testando uma técnica que tu ainda não domina. Às vezes ela funciona como backup, às vezes ela vira cobaia, outras vezes ela serve justamente para mostrar o que não fazer. Nesse projeto, as 2 extras viraram praticamente save points físicos. Quando eu decidi concentrar o trabalho na cabeça 1, até porque colocar imã nas outras a essa altura já estava descartado, eu finalmente pude parar com as experiências e começar a terminar realmente o rosto. E aí eu comecei pelo cabelo. O Tom Holland tem um castanho escuro que, dependendo da luz, mostra bastante calor. Usei um tom puxado para ferrugem e misturei preto nas regiões mais profundas. Eu também não queria que ele ficasse parecendo ruivo. E depois entrei com dry brush, aproveitando a textura ondulada da escultura. Esse cabelo acho que foi uma das partes mais bem feitas, tirando essa mecha que cai sobre a testa que deu uma complicada desnecessária nas coisas. E aí eu fui pros olhos e começou outra batalha. Eu olhei bastante referência, tentando trazer mais semelhança. A modelagem já tinha íris e pupilas marcadas, e eu não gosto muito disso, porque me prende numa posição em que geralmente eu prefiro ter mais liberdade criativa. Então fui naquele vai e vem de pintar, corrigir, ajustar, refazer. Acrescentei detalhes do rosto, trabalhei os lábios e fui limpando algumas marcas dos washes e do aerógrafo com um pincel de leve. E aqui eu preciso separar 2 coisas. Eu gostei da pele que eu consegui construir. Esse projeto me fez testar bastante coisa e eu sinto que cheguei numa cor e numa variação de superfície bem interessantes. O que eu não consegui resolver do jeito que eu queria foi a semelhança com o Tom Holland. Eu já tinha essa dúvida quando vi o render. Achei que a escultura não estava tão próxima do ator quanto eu gostaria. Mas entrei pensando que talvez a pintura compensasse. Até porque na altura não tinha outros modelos desse Spider-Man específico. Só que a pele, o realismo, é justamente uma área que eu ainda estou aprendendo. Então eu tinha 2 desafios ao mesmo tempo. Uma modelagem que na minha leitura não me dava toda a base que eu precisava, e uma habilidade que eu ainda não domino o suficiente para conseguir compensar isso na pintura. Para mim a cabeça ficou passável, mas não chegou onde eu queria, sendo muito sincero. Se fosse um trabalho para cliente, eu mostraria fotos, conversaria e provavelmente avaliaria outra cabeça ou até outro modelo antes de encerrar. Aqui, como era um projeto meu e também um estudo, chegou uma hora em que continuar mexendo significava correr o risco de só perder tempo. Feito é melhor que perfeito. Bora fazer melhor na próxima. Antes de finalizar, eu apliquei verniz fosco para tirar o brilho acumulado das várias camadas de verniz. Ele deixou a pele um pouco mais pálida e mais flat do que eu gostaria. Mas eu preferi não deixar a pele brilhante. Só que eu notei que às vezes é melhor ter mais contraste. O verniz representa muito mais para o final do que só uma camada de proteção transparente. Depois eu voltei com verniz gloss nos olhos e na boca. Esses pequenos pontos de brilho devolvem umidade e vida para o rosto de um jeito indispensável. E foi aí que eu dei essa estátua como um encerrado. Bora ver como ficou? Que essa estátua tem 2 histórias bem diferentes.
A primeira é o projeto que eu queria fazer. Uma base industrial destruída, um Homem-Aranha com uma paleta que eu gostei muito, e uma cabeça mascarada que pra mim fecha a estátua exatamente do jeito que eu queria. Essa parte pra mim já fechou um trabalho que sempre tem algo a melhorar, mas atingiu um resultado que me agradou bastante. A segunda é o laboratório que apareceu no caminho. 3 cabeças, várias técnicas de pele e a tentativa de tirar mais semelhança de um rosto que acabou me mostrando justamente onde eu ainda preciso evoluir. E eu acho que isso também é muito válido, até porque nenhum projeto acaba com a sensação de acertei tudo. Sempre tem alguma coisa pra melhorar e a gente cresce e aprende durante todo o processo. Às vezes, a parte mais útil é descobrir com bastante clareza o que tu quer fazer diferente na próxima vez. Agora me conta, qual parte tu mais gostou? A base, o traje ou esse processo caótico das 3 cabeças? Se tu assistiu o vídeo até aqui, obrigado de coração. E se tu curtiu acompanhar o processo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou!